Olá, boa tarde. Temos aqui fazer mais uma reflexão da palavra de Deus. Dessa feita com o texto de Mateus, capítulo 24, verso 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor o constituiu sobre sua casa para o dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o ache servindo assim. É verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, porém se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar seus conservos, comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, o tema da nossa reflexão nessa tarde é utilizando os privilégios e administrando as responsabilidades. Nós vamos ler também outro texto lá em Lucas, no capítulo 12, do 35 ao 48. Mas é mais um pouco daqui adiante. Vamos ver nesse texto aqui, nesse contexto, a importância de servir na vida cristã. O versículo que nós lemos aqui, o 46, diz: bem-aventurado aqueles que forem encontrados fazendo assim. E a ideia central nesse texto aqui, do verso 46, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, não é de falar sobre salvação, santificação ou fé, mas sim em perguntar o que nós estamos fazendo com aquilo que recebemos do Senhor. Em primeiro lugar, o nosso corpo. Sabemos que o nosso corpo físico precisa se alimentar, Nós precisamos alimentar o nosso corpo diariamente para poder desempenhar as tarefas do dia a dia. O mesmo podemos dizer com o nosso corpo espiritual, com a nossa saúde espiritual. O corpo, para ter saúde, precisa se alimentar. Para termos saúde espiritual, precisamos também nos alimentar. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A isso posto, com o que devemos alimentar? Em Mateus capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus é comparada a um pão. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 2, a palavra de Deus é comparada a um leite. Em Salmo 119, versículo 103, a palavra de Deus é comparada com mel. E em Hebreus capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus é chamada de alimento sólido. Em Ezequiel capítulo 3, versos de 1 a 4, Deus mandou o profeta se alimentar. Ora, só se alimenta quem tem fome. O mesmo é dito em Jeremias capítulo 15, verso 16. Quem não se alimenta, ou quem não tem fome, não vai se alimentar. Portanto, se você não se alimenta, com certeza, a tendência é que esse corpo ele vai definhar, ele vai enfraquecer, e qualquer problema de saúde, esse corpo não vai conseguir subsistir. O mesmo nós podemos dizer a nossa saúde espiritual. E aí nós perguntamos com que você tem se alimentado? Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Com que você tem alimentado os seus pensamentos? De que você tem se alimentado nesses últimos dias? Da palavra de Deus, dos boatos, do medo, Do que você tem se alimentado nesses últimos dias? Continuando aqui a nossa reflexão, vamos aqui sobre as nossas responsabilidades. Vamos dessa feita ler aqui Lucas, no capítulo 12, versículo de número 35, a parábola do servo do mordomo, A parábola do mordomo do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias, as vossas lamparinas. Nós lemos nesse texto aqui de Lucas e nós temos a impressão que os servos estavam em um local sombrio, em um local escuro. Vivemos uma época sombria, uma época escura, uma época difícil. Mas existe um lugar onde existe luz. Existe um lugar
que há uma casa que está enfeitada, aguardando o retorno de alguém muito importante. Você sabe que casa é essa? Nós somos a casa onde deve haver luz. Aqui em Lucas, no versículo 37 do capítulo 12, diz: Bem-aventurado aqueles servos, aos quais, quando o Senhor vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Você aguarda o retorno do rei. Na sua casa existe luz? Na sua vida existe luz? Querido, cingir aqui fala de um pensamento fixo, de estar preparado, estar atento. Naquela época, quando as pessoas iam fazer alguma tarefa, elas subiam, né, a orla das suas vestes, colocavam até aqui na base do joelho, né? Naquela época eles usavam uma toga, uma espécie de vestido, né? Tanto homens como mulheres. E eles subiam, né, até o joelho, colocavam ali uma espécie de cordão, e ali estavam preparados para poder desempenhar qualquer tarefa. E, portanto, o quadril cingido fala do pensamento fixo. Alguém está preparado para o retorno iminente do dono da casa, é o que esse contexto fala. No final do ano passado, de 2019, estudamos na escola dominical sobre o tema, né, Governo Divino em Mãos Humanas. E pegando aqui o 3º capítulo do livro de 1 Samuel, nós encontramos ali uma época sombria, onde o sacerdócio havia perdido a visão. Nós temos ali um sacerdote cego, Eli. Nós temos uma época sombria de incerteza, ou seja, faltava visão espiritual. Nós temos também na época de Elias, uma época de sequidão, uma época de dificuldade. Mas em todas essas épocas, Deus tem levantado pessoas com a sua palavra para dizer: assim diz o Senhor. Não importa qual seja a época que estejamos passando, Deus sempre vai levantar homens e mulheres com a palavra de Deus a esse mundo sombrio, esse mundo que se encontra em escuridão espiritual. Mas o momento também requer vigilância. Continuando aqui no nosso texto de Lucas, o verso 38. E se vier na 2ª vigília, ou se vier na 3ª vigília, que os encontre fazendo assim: bem-aventurados são os tais servos. A 2ª ou 3ª vigília nos fala da alta noite, né? Da alta madrugada, dela depois da meia-noite. Então aqueles servos teriam que estar prontos, teriam que estar vigilantes, teriam que estar atentos, teriam que estar desejosos pelo retorno do dono da casa. O dono da casa está voltando para recompensar os seus servos. O dono da casa está voltando e ele vai requerer de nós aquilo que nos entregou. E o que foi que o Senhor te entregou? Jamais que eles fechemos os olhos. Esse é sempre o momento que nós estamos vigilantes. Interessante que há nesse versículo aqui 37 uma promessa íntima. Bem-aventurado aqueles servos nas quais o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos digo que se cingirá, os fará sentar à mesa e chegando os servirá. Isso nos fala uma promessa pessoal ao servo. O servo será recompensado por sua fidelidade, por seu amor pessoal ao dono da casa. Há uma segunda promessa, essa já fora do contexto que nós estamos lendo aqui, lá no verso 44. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Aqui já fala uma promessa para os administradores, ou seja, os serviços prestados por cada cristão. Cada cristão é um administrador da obra de Deus. E o nosso campo de ação é muito grande, é muito vasto, é muito amplo, né? E a promessa ao administrador é de ser honrado. A promessa ao servo é recompensada por sua fidelidade. Será que nós temos sido administradores fiéis daquilo que o Senhor nos deu? A pergunta que fica lá em Mateus, voltando a Mateus 24, 46, é: que tipo de servos nós somos? Somos fiéis? Fiel fala de um trabalho contínuo na ausência do dono da casa.
O texto também diz de Mateus 24 e 36, ser prudente, ou seja, alguém que está apto a lidar com seus conservos, encorajando, orientando-os. Que tipo de servo temos sido nós nestes últimos dias? Só que não existe apenas o bom servo, existe também o mau servo. Mateus 24, verso 48. Porém, aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarda em virá. Não temos apenas o bom servo, nós temos também o mau servo. O mau servo, ele zomba da verdade, ou seja, ele vive para si mesmo, para seus próprios interesses. Não está preocupado com o retorno do rei. Está preocupado em dançar as músicas da Joelma. O mau servo está preocupado com a live do Sandy Júnior. O mau servo está preocupado, né, em viver uma vida para si e não aguardando o retorno do rei. O mau servo, ele é depravado. Ele não se preocupa com a santidade de Deus. Ele não se preocupa com a honra de Deus. O mau servo, nós podemos compará-lo a Saul. O mau servo podemos compará-lo a Saul. Por quê? Porque quanto maior é o nosso conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. Está aqui no verso de número 48 de Lucas, no capítulo 12. Vamos ler aqui Lucas 12 e 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Mas a qualquer que muito lhe foi dado, muito se lhe pedirá. E o que muito lhe confiou, muito mais lhe será exigido. Que tipo de servos temos sido nós? Saul foi um mau servo e acabou perdendo a coroa, acabou perdendo o reino. Para nós concluirmos aqui a nossa reflexão nessa tarde. Lucas capítulo 12, verso 43. Bem-aventurado aquele servo, a que o Senhor, quando vier, o ache fazendo assim. Querido, o Senhor espera uma vigília constante. O Senhor espera, né, que estejamos preparados para o seu retorno, porque Ele poderá voltar a qualquer momento. O Senhor espera uma vigília constante. Deus nos fez administradores seus, da sua obra, do seu trabalho. Deus nos confiou a sua casa, a sua obra para nós administrarmos, né? A obra de Deus está confiada a nós, neste mundo. Nós administramos a obra de Deus no nome do Senhor. Porém, nem todos são servos. Nem todos estão aguardando o retorno do rei. O retorno do dono da casa, muitos estão dormindo em seus pecados. Muitos são mortos espirituais e ainda não se deram conta disso. Outros estão embaraçados com os negócios desta vida. Voltando a Mateus capítulo 24, verso 49. E o mau servo vai dizer, o que o mau servo fez? E começou a espancar os seus conservos, a comer, a beber com os bêbados. E verá o Senhor aquele servo, verso 50, num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Ora, querido, a bebida, ela fala de entorpecimento. Quem está bêbado está sem as suas faculdades. Quem está bêbado está entorpecido. Quem está bêbado ou embriagado, né? Ele não tem controle ou domínio de si mesmo. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios que não vos embriagueis com vinho, no qual contendo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem está embaraçado com os negócios dessa vida, não está esperando o retorno do rei, está bêbado, está embriagado, está embaraçado, está entorpecido com este mundo. Mas há uma promessa aos servos fiéis. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 3. Evangelho segundo João 14, versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: Eu vou vos preparar lugar, e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Só os servos fiéis serão honrados. Só os servos fiéis serão reconhecidos. Só os servos fiéis passarão a eternidade com o dono da casa. Querido, que você não seja um mau servo, mas que você seja
um servo que esteja aguardando o retorno do Rei nesses dias trabalhosos. Que Deus em Cristo te abençoe e a paz do Senhor.